Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Faz algumas semanas aconteceu uma live no canal do Leonardo Gonçalves, que ficou bastante conhecida por causa da polêmica que gerou. O tema era teologia feminista. Hoje eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu resolvi assistir os momentos mais bizarros da live e reagir ao vivo. Vamos começar? Estamos ao vivo. Pode começar, Alan. Uma boa noite para você que está se conectando conosco ao vivo no nosso Diálogos RDS. E olha só que legal. Boa noite, que isso, Alan. Prazer, cara, tá podendo oferecer o meu canal e um pouquinho, né, para as pessoas ouvirem o que vai ser conversado aqui, né? Eu que sempre falo muito do diálogo e da importância do diálogo e também da gente, de alguma forma, ampliar as vozes de outras pessoas, de outras maneiras de pensar. Bom, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, Alan, e por essa oportunidade de fazer essa pequena introdução, essa pequena reflexão. A verdade com V maiúsculo não é um conceito abstrato, não é um pensar filosófico. A verdade com V maiúsculo, pelo menos assim como nós cristãos cremos, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, o Cristo. Em João 14,6, ele mesmo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. Alguns capítulos antes, em João 8,32, Cristo diz: e conhecereis a verdade, com V maiúsculo, e a verdade vos libertará. Às vezes perguntam para mim, mas precisamos de uma teologia negra? Precisamos de uma teologia feminista? Tendo em vista, como eu falei um pouco antes, que todo exercício de conhecimento surge a partir de um ponto de vista, de um lugar com pressupostos, com recorte, consciente ou não, devolvo a pergunta: precisamos de uma teologia masculina branca? Porque praticamente toda a teologia cristã que foi produzida durante os últimos 2000 anos é uma teologia do homem branco. Bom, caso ele não saiba, muitos pais da igreja foram africanos, ok? Nem todo mundo era branquinho do olho azul. Vamos lá. Não representa uma ameaça à verdade com V maiúsculo ouvir outras vozes, ouvir outros pontos de vista, ouvir outras partes, como diria Paulo. Não representa uma ameaça a Deus ou a Jesus outros pontos de vista serem ouvidos e levados em consideração. Eu acho que a gente tem muito que aprender, o que os, das Ilhas Samoa têm a dizer quando entram em contato com Deus e com a palavra de Deus. Eu acredito que nós temos muito a aprender quando nós pararmos um pouco e ouvirmos o outro. E aqui eu posso falar, como homem branco que sou, é muito difícil para nós ouvir e não falar. Bom, talvez seja difícil para você, para mim não é. Sou homem branco, mas para mim não tem dificuldade nenhuma em escutar outras ideias, ok? Vamos lá. A proposta do diálogo dessa noite, por causa do qual também a doutora Ivone foi convidada aqui, e por causa do qual, no painel desta noite, só teremos mulheres participando, é justamente essa. O que define uma abordagem teológica como feminista? Então, uma boa noite a vocês todas e todos que estão participando desse diálogo plural, né? E eu acho assim que, se vocês me permitem, nós assistimos agora uma introdução, né, feita por um homem, né? E é sempre isso que acontece, né? O tema é da mulher e os homens é que nos introduzem sempre. Então, tem algum problema aí, né? Tem algum problema aí que nos convida a refletir e convida os homens a refletirem, né? Então, são os homens que vão justificar, é Paulo que vai dizer, é Jesus que vai explicar, é Isaías que vai profetizar. Vocês estão percebendo que aqui também existe um silenciamento nosso, né? Um silenciamento nosso. Bom, já começamos errado. Quer dizer que nem Jesus tem direito a se expressar por ser homem. Fica complicado, né? Bom, no passado,
Deus usou a maioria das vezes homens por causa da cultura que existia naquela época, né? Seria o mesmo que hoje em dia você tentar enviar uma mulher para pregar na Arábia, por exemplo. Acho que não iria funcionar muito bem, né? Então, Deus age de acordo à cultura da época. É por isso que a maioria dos profetas é homem, né? Mas isso também não impediu que houvesse profetisas, que houvesse mulheres também importantes na pregação do Evangelho. Então, não tem essa de que só os homens falaram. E se os homens falaram o que Deus ordenou que eles falassem, ok? Bom, vamos continuar. E então os homens representariam o universal e nós, mulheres, estaríamos incluídas nesse universal. Então eles falam como homens para homens e nos incluem nessa fala. Portanto, quem nos define, quem nos explicita, quem nos dá o nosso funcionamento, quem nos diz o que devemos pensar, o que devemos ser, o que devemos dizer, são eles. Discorda da dogmática estabelecida desde o Império Romano, desde o século IV, com Constantino. Bom, em primeiro lugar, Constantino não conhecia nada de dogmas, não conhecia nada de Bíblia, ele apenas era um político que resolveu se aliar ao cristianismo para obter mais poder. Não tem nada de Constantino criou tal dogma e tal, é complicado, isso aí não existe, ok? Isso aí já saiu da cabeça dela. Vamos continuar. E que foi perdurando, que foi crescendo numa espécie de hierarquização do mundo, hierarquização. E agora a gente usa essas palavras. A teologia é referência ao teos, que quer dizer tudo o que existe. Bom, acho que a senhora aí, mesmo sendo teóloga, não conhece nem sequer o significado da palavra teos, né? Em lugar nenhum, em dicionário nenhum, você vai encontrar que teos significa tudo o que existe. Teos significa Deus, Deus Supremo, ok? Vamos continuar. Tudo que existe, fruto desse mistério maior em evolução contínua, que Paulo expressou de uma maneira, Jesus expressou de outra. Paulo explicou uma coisa e Jesus explicou outra. Então, Paulo e Jesus estão em desacordo. Não existe na Bíblia isso, viu? Não há contradições teológicas nem doutrinárias, ok? Vamos continuar. E nós temos o direito de, guardando essa tradição, expressá-la de outra maneira. Mas, Ivone, com certeza, a teologia feminista brasileira, ela é um embrião ainda muito pequeno, né? Ela é pouquíssimo conhecida e a gente pouco ouve falar, e quando ouve falar, ainda ouve falar de uma forma muito estereotipada, muito nichada, como aquelas que defendem o aborto. A senhora ali presente na live defende o aborto. É complicado quando as pessoas não analisam, né, não se informam sobre a pessoa que está na live, né? A senhora aí defende o aborto e a moça aqui falou que é um estereotipo que colocam, que as feministas defendem o aborto e tal. Vamos se informar antes sobre a pessoa que vai participar da live, para não passar essas vergonhas, né? Vamos continuar. Ou então aquelas que simplesmente se colocam contra os homens, e frases como feminismo e cristianismo não são compatíveis são lançadas diariamente nas redes sociais, no nosso convívio. Nós ouvimos isso diariamente quando nós nos declaramos, se não feministas, simpatizantes das causas feministas, né? Que eu acho que é muito importante é que você lembrou que as pessoas têm uma visão estereotipada do feminismo, e por isso que dizem que o feminismo não pode ser cristão. Não acontece isso. Acontece que o feminismo, tal como é pregado hoje em dia, não pode ser cristão, né? Que ele vai contra muitas pautas aqui da Bíblia. Por exemplo, o aborto que a dona Ivone aqui defende é contra o que está escrito aqui na Bíblia, não matarás, entendeu? É por isso que
por coisas assim, não é compatível você se dizer feminista e cristã. Entendeu? Vamos continuar. Eu diria, completando a sua reflexão, eu diria que nós temos uma visão estereotipada do cristianismo. O problema não é a visão estereotipada do feminismo, é a visão estereotipada do cristianismo. Nós imaginamos o cristianismo em forma mítica. Claro, a forma mítica foi a forma como o cristianismo foi apresentado. Forma mítica. E assim como todas as religiões foram apresentadas, basta um estudo um pouco mais aprofundado da história das religiões que a gente vai perceber o quanto os mitos se misturaram com a realidade da vida, o quanto os mitos explicaram a realidade. E isso não está ausente da Bíblia. A Bíblia é cheia de mitos. Espera aí. A Bíblia está cheia de mitos? Aí vai complicar, né? Se você for um ateu, se você for um cara agnóstico, talvez essa fala da dona Ivone faça sentido, né? Mas agora, se você se diz cristão, você tem que aceitar que o que está aqui é relato histórico, entendeu? Cristo considerou os relatos do dilúvio, o dilúvio de Noé, né? Da criação de Adão e Eva, considerou como se fosse um relato histórico, não mito. Então, se você fala que é mito, você está chamando Cristo de mentiroso. E, portanto, você não pode ser cristã. Vamos continuar. Né? E eu quero dizer assim, não, na Bíblia está sim, um dos grandes teólogos, inclusive presbiteriano, que foi meu professor, o Paul Ricoeur, escreve vários volumes sobre essa questão dos mitos, o mito do mal. Mesmo que 20 mil teólogos estudiosos falem que a Bíblia está cheia de mitos, eu fico com Jesus, e todo cristão fica com Jesus. O que está aqui é relato histórico. Jesus falou que era um relato histórico, entendeu? Se 20 mil teólogos falarem que é mito, é problema deles. Quem é cristão vai acreditar em Cristo, não em teólogos. Vamos lá. O mito da criação, o mito da bondade e maldade divina. Então, o que são esses mitos? Os mitos são a maneira como a gente vai explicando a realidade. E, infelizmente, as doutrinas cunhadas, as doutrinas teológicas cunhadas pelos homens, elas não aceitam mitos. Elas falam como se existisse uma verdade. E eu estou dizendo, não existe uma verdade. Já começamos com as heresias. Não existe uma verdade, existem caminhos. Isso bate de frente, né, frontalmente com o que Jesus falou aqui na Bíblia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por intermédio de mim. Então aqui a dona Ivone fala que existem vários caminhos e várias verdades, aí complica. Jesus foi um mentiroso, então é complicado. E outra coisa complicada é ver todas essas moças aqui que se dizem cristãs escutar essas heresias de bico fechado. Sequer teve uma que ousou falar, sabe? Eu não concordo. Ninguém, todo mundo aceitando numa boa essa senhora aí falar tanta heresia. É complicado, sabe? É complicado. Vamos continuar. Existem caminhos, né? Jesus diz, eu sou o caminho. Primeiro, antes de falar a verdade, eu sou o caminho. Portanto, a verdade é uma realidade que caminha. A própria compreensão de Jesus é uma realidade que caminha. A própria compreensão do mistério maior que é a vida, ela caminha. Ela não é uma realidade estática. O grande V é, na realidade,
uma simbologia, porque você não sabe explicar exatamente, nós nos aproximamos apenas da verdade do que foi a verdade de Jesus. Eu diria a mesma coisa em relação a vocês. Se eu fosse explicar quem é a Fabiana, tudo que eu disser da Fabiana é a verdade sobre a Fabiana? Não é. É algo da Fabiana. E será que se eu dissesse para a Fabiana, Fabiana, qual é a tua verdade? Nem a própria Fabiana sabe dizer. Pronto, Jesus não sabe falar o que é a própria verdade. Jesus não sabe nem o que ele é. Ai, vamos continuar. Enquanto que, na realidade, né, biológica e cosmológica, o feminino é anterior ao masculino. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Da onde que ela tirou isso? Da onde que ela tirou isso? Meu pai do céu, vamos continuar. Mas eles não querem saber, né? Eles continuam com Deus Pai Todo-Poderoso, que criou primeiro Adão, né? Mas é um mito de poder, né? É um mito de poder. Há aqui que refletir sobre isso. Se disser cristã, vai ter que acreditar o que está na Bíblia. Como eu já falei, Jesus, ele validou o Gênesis como um relato histórico. Ele não falou que era um mito que alguém tinha inventado, que primeiro foi criado um homem e tal. Está na Bíblia. Se você se diz cristã, vai ter que acreditar. Caso contrário, procure uma outra religião ou crie sua própria religião. Vamos lá, as pessoas se complicam demais. Vamos lá. A pesquisa do Datafolha de 13 de janeiro de 2020 aponta que 81% da população brasileira é cristã, dividida entre católicos e evangélicos. Isso é um mito. Muita gente se diz católico, mas na realidade jamais colocou um pé dentro da igreja católica. Eles falam católico porque o pai foi católico, alguém foi católico e ele se considera católico. Isso é um mito. Vamos continuar. Imaginando uma população majoritariamente cristã, a gente espera, né, nosso subconsciente, que eles terão condutas ditas cristãs, né? Mas o que a gente tem como realidade no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é que uma pessoa do sexo feminino foi estuprada a cada 9 minutos no Brasil em 2019. 1.326 mulheres foram vítimas de feminicídio nesse mesmo ano, sendo que 89,9% dessas mulheres foram mortas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. Em contrapartida, vemos que quando mulheres cristãs se identificam como feministas, há uma tentativa de desencorajá-las a se denominarem como feministas, por parte de líderes religiosos. Não é difícil a gente encontrar vídeos religiosos, né, amplamente divulgados nas redes sociais, elucidando os perigos do feminismo para as mulheres cristãs. A maioria dos vídeos, eles são elaborados, feitos por homens, né? Aí a gente volta no que a senhora iniciou, os homens falando para mulheres. Mas alguns vídeos também são produzidos por mulheres. Mulheres também ficam dizendo dos perigos pra gente sobre isso. Eu sou adventista do sétimo dia. Aí eu quis pesquisar o que a minha igreja pensa sobre isso, tá? E aí eu fui no site oficial da igreja e fui dar uma busca, né, sobre o feminismo. E eu encontrei 2 artigos lá. E esses artigos, eles afirmam que movimentos feministas são antibíblicos, tá? Porque são um dos artigos, ele fala sobre ativismo feminista, cristão, entre aspas, ele usa cristão, querendo dizer que não tem como associar a palavra feminismo com cristianismo. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho sobre a coexistência desses rótulos, feminista e cristã. A senhora já começou a responder um pouquinho na pergunta da Fábio, eu queria que a senhora continuasse falando sobre isso. Eu gostaria que a senhora me dissesse se tem algum momento a senhora acha que não vai ser mais necessário o uso desse rótulo. É assim, o que a gente chama de conduta cristã? Porque quando você fala, eu tenho a impressão que as pessoas que falam com você de conduta cristã imaginam que a conduta cristã seja sempre uma conduta justa, boa, honesta. Deveria ser. E se você olhar o que... Antes de eu olhar aqui perto, mas assim, o que a gente conhece assim da história,
A gente sabe, por exemplo, que foram os cristãos, né, que colonizaram a Ásia, mataram um monte de gente, colonizaram a África, dividiram os povos africanos. Pelo contrário, eles não dividiram os povos africanos, eles juntaram etnias rivais, né? Eles juntaram num só país várias tribos que eram rivais. E aí, até agora, a gente vê guerra civil entre esses povos, né? Então, falta um pouquinho mais de estudo para nossa teóloga. Vamos lá. Mataram, incentivaram a guerra. Então, será que as condutas cristãs são sempre boas? Bom, as condutas cristãs são boas. O ser humano não ser bom já é outra coisa. Se a gente vier aqui para a América Latina, a gente vê assim, os cristãos que aqui chegaram em nome do rei, em nome da cruz, o que é que eles fizeram? Eu posso ser uma cristã assassina? Posso. Não pode. Posso. Posso ser uma cristã ladra. Não. E nós sabemos, os nossos governos todos são cheios de cristãos que são ladrões. Bom, se alguém rouba, se alguém mata, se alguém estupra, se alguém é corrupto, não pode ser cristão, simples assim. Ele não é cristão, então você não pode ser uma ladra cristã, não pode ser um assassino cristão, não existe. Se você faz isso, você deixa de ser cristão. Cristão é imitador de Cristo. Se você faz isso, você não é imitador de Cristo. Logo, você não é cristão. Simples. Que roubam o pão do povo. Que roubam as vacinas do povo. A minha fé não é, em primeiro lugar, a fé bíblica. Com certeza não é. Não é a fé bíblica. De fato, você tem razão que as igrejas demonizam o feminismo, porque elas têm medo de perder o poder, de perder o poder masculino que está nas mãos dos homens. Bom, acho que a maioria de igrejas falam contra os movimentos de cunho feminista, progressista, por causa que eles têm pautas que são contrárias à Bíblia, entendeu? Acho que não tem muito a ver esse negócio de perder o poder e tal, porque hoje em dia, aqui no Brasil principalmente, temos muita mulher que é líder religiosa, pastora, líder de igreja, é missionária e tal. Então acho que não vai muito por esse caminho, é mais porque realmente muitas pautas ditas feministas se chocam frontalmente, né, com a Bíblia. Isso bate de frente com muita doutrina bíblica, entendeu? É mais isso, acho que não tem nada a ver com perder o poder, perder o domínio, porque hoje em dia existe um monte de líder religiosa que é mulher. Então, acho que não faz sentido essa fala. Vamos continuar. Quem é Deus e quem é o diabo? São as forças que estão dentro de nós. Bom, se Deus e o diabo deixarem de ser entidades pessoais e forem apenas energias dentro de nós, nosso lado bom, nosso lado mal, então o cristianismo não faria sentido, sabe? Relativizar isso invalidar o sacrifício de Cristo, né? Cristo morreu para nos livrar do mal, entendeu? Colocar o diabo como uma entidade imaterial, apenas uma força, uma energia, ou alguma parte negativa nossa, faz de Cristo um mentiroso, porque Jesus colocou o diabo como sendo uma figura real e uma figura pessoal, né? Por exemplo, em João 8,44, Jesus considera o diabo como o pai da mentira, um ser pessoal. Em Lucas 10,18, Jesus fala que viu o diabo caindo do céu como um raio, entendeu? Falar que o diabo não existe, relativizar isso, falar que apenas é uma força negativa dentro de nós, faz de Cristo um mentiroso. Vamos continuar. As forças, eu não tenho só força positiva dentro de nós, dentro de mim, nem vocês, nem ninguém.
nós temos forças conflituais. Eu não pude deixar de achar curioso e bastante incômodo, na verdade, que a ideia de uma mulher ser o deus do feminismo choca e agride a fé das pessoas, enquanto a milenar e majoritária representação masculina de Deus, de um Deus assexuado, sequer é questionada nesses ambientes religiosos. Então, eu gostaria que a senhora explicasse melhor sobre a importância dessas representações na nossa sociedade, de que forma essa visão traz prejuízos às mulheres e impede que alcancemos alguns lugares e ultrapassemos os limites dos papéis que nos impõem, e como podemos nós aqui, em nossas comunidades, contribuir para a desconstrução dessa representação praticamente única masculina de Deus. E o topo da criação não é nem masculino nem feminino. Não existe o topo da criação, né? Porque os cristãos acham que Jesus ressuscitou, quer dizer, estava mortinho, estava no túmulo e depois saiu vivo com corpo, com alma, com espírito, né? Essa foi a heresia top, né? Quer dizer que Jesus não ressuscitou. Nossa Senhora. Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 14, que se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Entendeu? Então, se aquela senhora ali está falando que Jesus não ressuscitou, então, sabe, é inútil se dizer cristão, porque se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não existe. Entendeu? Não existe cristianismo sem Cristo, sem a esperança da ressurreição. Nós afirmamos Deus como mistério maior. E o mistério maior inclui masculino, feminino, gay, lésbica, planta, barata. Eu escutei direito? Barata? Deus ser barata agora? Ai, meu Deus do céu, é complicado. Deus barata. Como que essas pessoas podem escutar isso e ficar caladas? Olha, todo mundo aceitando numa boa. É complicado, é complicado. Deus ser barata, meu Pai do céu. Passarinho, floresta, rio, um pouco como Ailton Krenak fala, meu tio rio, né? Os rios são nossa família, porque nos dão o que viver. Panteísmo puro, panteísmo. Então, vamos estar juntas e que o mistério maior da vida... Percebam que ela não fala Deus, não fala Deus, é o mistério da vida, o mistério da vida. Panteísmo puro. Panteísmo puro, não tem nada a ver com cristianismo. Fonte de vida esteja sempre nos abençoando e esteja conosco. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Todo mundo feliz, batendo palma para todas as heresias que a mulher falou. Todas, incluindo a adventista, infelizmente, né? Todo mundo sorrindo e batendo palma. Ninguém se manifestou contra qualquer ideia, qualquer heresia que essa mulher falou. Bom, agora vamos para a conclusão. Bom, podemos chegar à conclusão de que as pessoas se omitem de apontar o dedo para a heresia, só para ficar bem na fita, entendeu? Mas quero deixar aqui uma advertência para essas pessoas que se encontra aqui em Mateus 10, 32. Vamos lá. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essas pessoas que estiveram aí negaram Jesus, negaram ao aceitar as heresias daquela mulher sem questionar nada. Eles negaram Jesus, elas negaram Jesus. Infelizmente, essas moças aí, ninguém se manifestou, esse silêncio, sabe, aquela história de quem cala consente, entendeu?
Ninguém confessou Jesus, não, Deus não é barata, Jesus ressuscitou, a Bíblia não tem mitos, ninguém ousou falar uma só palavra. Então, para essas pessoas, minha advertência aqui, ok? O problema maior, o problema principal que eu encontro aqui, nessa live aqui, sobre esse assunto, né, cristianismo e feminismo, o maior problema é tentar conciliar política com religião. Então a mensagem de Cristo é salvação do mal. Não é feminismo, não é marxismo, não é comunismo, sabe? Não tem nada a ver. Uma coisa é política, outra coisa é religião, sabe? E se a política é contrária aos princípios bíblicos, eu fico com a Bíblia e chuto a política. Sabe, tem que saber separar as coisas. Por exemplo, Jesus, quando foi perguntado sobre se eles deviam dar imposto, pagar o imposto, né, para o César, Jesus falou: não, dai ao César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tipo, separa. Política é uma coisa e Deus é outra. Deus não tem nada a ver com movimento político, com movimento social, não tem nada a ver com isso. Isso aí é coisa humana, sabe? E se esses movimentos são contrários ao que está escrito aqui na Bíblia, você vai ficar com a Bíblia, não com o movimento, entendeu? Se o feminismo prega o aborto, você vai ficar com a Bíblia, você não vai ficar com o feminismo. Você não vai ficar dando ouvidos a pessoas que falam heresias. Por exemplo, aquela teóloga aqui, ela apoia o aborto, sabe? E ninguém se manifestou, ninguém falou nada. É complicado realmente assistir uma coisa dessa sem ficar revoltado, sabe? Com o silêncio dessas pessoas. Ninguém sequer ousou falar uma palavra. Isso que me revolta. Bom, e até aqui chegou o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!